Imagine por um momento que você está navegando pelo Oceano Atlântico e, de repente, sua bússola começa a girar descontroladamente. Seu GPS para de funcionar. Seus equipamentos eletrônicos começam a falhar um por um. Você não está no Triângulo das Bermudas. Você está sobre o Brasil, passando por uma das anomalias magnéticas mais perturbadoras do planeta. Bem-vindos ao mundo dos portais dimensionais terrestres, onde a ciência encontra o inexplicável e onde nosso planeta revela seus segredos mais profundos e assustadores. Eu sou seu guia nesta jornada pelos lugares mais misteriosos da Terra, onde as leis da física parecem não funcionar como deveriam. Hoje vamos explorar juntos os locais onde bússolas enlouquecem, onde aparelhos eletrônicos simplesmente param de funcionar e onde fenômenos magnéticos tão estranhos ocorrem que até mesmo os cientistas mais céticos ficam sem palavras. Estamos falando de lugares que desafiam nossa compreensão da realidade e que podem, literalmente, ser portais para outras dimensões. Você já se perguntou por que certas regiões do nosso planeta parecem ter propriedades sobrenaturais? Por que alguns lugares atraem fenômenos inexplicáveis como ímãs atraem ferro? A resposta pode estar nas anomalias magnéticas mais poderosas e misteriosas do mundo. E hoje você vai descobrir onde elas estão e o que realmente acontece quando você se aventura por esses territórios proibidos. Prepare-se para uma viagem que vai mudar completamente sua percepção sobre o planeta em que vivemos. Porque o que você está prestes a descobrir pode ser a prova de que existem sim portais dimensionais escondidos bem debaixo dos nossos narizes. Vamos começar nossa jornada bem aqui, no Brasil, onde existe uma das anomalias magnéticas mais impressionantes e perturbadoras do planeta inteiro. A anomalia magnética do Atlântico Sul, conhecida pelos cientistas como AMAS, é literalmente um buraco no escudo magnético da Terra que se estende sobre grande parte do território brasileiro, especialmente as regiões Sul e Sudeste. Mas o que torna essa anomalia tão especial e assustadora? Imagine que o campo magnético da Terra é como um escudo protetor que nos protege da radiação cósmica mortal. Agora imagine que esse escudo tem uma rachadura gigantesca bem sobre o Brasil. É exatamente isso que acontece na AMAS. O campo magnético aqui é até 15% mais fraco do que deveria ser, criando uma zona onde partículas carregadas do espaço podem penetrar muito mais facilmente na nossa atmosfera. Os efeitos dessa anomalia são absolutamente fascinantes e aterrorizantes ao mesmo tempo. Satélites que passam sobre essa região frequentemente sofrem panes elétricas inexplicáveis. Seus computadores de bordo reiniciam sozinhos, seus sistemas de navegação ficam completamente perdidos, e alguns até mesmo param de funcionar temporariamente. É como se essa região do espaço fosse uma zona morta tecnológica. Mas a coisa fica ainda mais estranha quando descemos para o nível do solo. Pilotos que voam sobre essa região relatam comportamentos bizarros em seus instrumentos de navegação. Bússolas que apontam para direções completamente erradas, sistemas GPS que mostram localizações impossíveis, e equipamentos eletrônicos que simplesmente se recusam a funcionar adequadamente. E aqui está o que realmente vai fazer você questionar tudo. Essa anomalia não está parada. Ela está se movendo. Lentamente, mas constantemente, a AMAS está se deslocando para o oeste, como se fosse uma entidade viva migrando pelo nosso planeta. Nos últimos 150 anos, ela perdeu 15% de sua força, mas, ao mesmo tempo, está se expandindo e mudando de forma. Os cientistas têm várias teorias sobre o que causa essa anomalia, mas a verdade é que ninguém realmente sabe ao certo. Alguns acreditam que está relacionada com movimentos no núcleo líquido da Terra, outros sugerem que pode ser um sinal de que os polos magnéticos do planeta estão prestes a se inverter completamente. Mas e se for algo muito mais extraordinário? E se essa anomalia for realmente um portal dimensional, uma janela para outra realidade que está lentamente se abrindo bem debaixo dos nossos pés? Agora vamos viajar para o norte, para uma das regiões mais misteriosas e controversas do planeta,
o famoso Triângulo das Bermudas. Localizado entre Miami, Bermudas e Porto Rico, essa região triangular do Oceano Atlântico tem sido palco de desaparecimentos inexplicáveis, falhas de equipamentos e fenômenos magnéticos que desafiam qualquer explicação científica convencional. O que muitas pessoas não sabem é que o Triângulo das Bermudas não é apenas uma lenda urbana ou uma invenção da mídia sensacionalista. Existe uma base científica real para os fenômenos estranhos que acontecem nessa região, e tudo começa com as propriedades magnéticas únicas dessa área. Descobertas recentes da NASA revelaram que o Triângulo das Bermudas está localizado em uma zona onde o campo magnético da Terra é significativamente mais fraco do que o normal. Essa fraqueza magnética cria condições perfeitas para interferências eletromagnéticas massivas, que podem afetar desde bússolas simples até os sistemas de navegação mais sofisticados de navios e aviões. Mas a coisa fica ainda mais interessante quando analisamos os relatos de pilotos e navegadores que passaram por essa região. Muitos descrevem experiências que parecem saídas de um filme de ficção científica. Bússolas girando descontroladamente, instrumentos de navegação mostrando leituras impossíveis, e até mesmo relatos de distorções temporais onde viagens que deveriam durar horas são completadas em minutos. Um dos casos mais documentados e perturbadores aconteceu em 1945, quando 5 bombardeiros da Marinha Americana simplesmente desapareceram durante um voo de treinamento de rotina sobre o Triângulo. O último contato de rádio foi o piloto líder, dizendo que suas bússolas estavam enlouquecendo e que eles não conseguiam determinar sua localização. Nem os aviões, nem os 14 tripulantes jamais foram encontrados. O que torna esse caso ainda mais misterioso é que o avião de resgate enviado para procurar os bombardeiros também desapareceu sem deixar rastros. 19 homens e 6 aeronaves simplesmente se desvaneceram no ar, como se tivessem sido sugados para outra dimensão. Cientistas modernos descobriram que a região do Triângulo das Bermudas está situada sobre uma das maiores concentrações de hidratos de metano do mundo. Quando esses hidratos se decompõem rapidamente, podem criar bolhas gigantescas de gás que reduzem drasticamente a densidade da água, fazendo com que navios afundem instantaneamente. Mas isso explica apenas parte dos fenômenos. As anomalias magnéticas e os efeitos sobre equipamentos eletrônicos continuam sendo um mistério. Nossa próxima parada nos leva ao coração do deserto mexicano, para um lugar que os locais chamam de Zona del Silêncio, a Zona do Silêncio. Localizada no estado de Durango, no norte do México, essa região de aproximadamente 50 km², é um dos lugares mais estranhos e inexplicáveis do planeta. O nome, Zona do Silêncio, não é uma metáfora poética. É uma descrição literal do que acontece quando você entra nessa região. Sinais de rádio simplesmente não funcionam. Transmissões de televisão são bloqueadas. Telefones celulares ficam mudos. É como se essa área fosse envolvida por uma barreira invisível que impede qualquer tipo de comunicação eletrônica. Mas os fenômenos estranhos não param por aí. Bússolas ficam completamente desorientadas, apontando para direções aleatórias como se o norte magnético simplesmente não existisse nessa região. Equipamentos eletrônicos sofrem panes inexplicáveis. Relógios param de funcionar ou começam a marcar horários impossíveis. A descoberta da Zona do Silêncio aconteceu de forma completamente acidental em 1970, quando um míssil militar americano perdeu o controle durante um teste e caiu exatamente nessa região. Quando as equipes de resgate chegaram para recuperar os destroços, descobriram que seus equipamentos de comunicação simplesmente não funcionavam. Era como se tivessem entrado em uma zona morta tecnológica. Desde então, cientistas do mundo inteiro têm estudado essa região, tentando entender o que causa esses fenômenos extraordinários. Algumas teorias sugerem que a área está situada sobre depósitos massivos de minerais magnéticos que criam interferências eletromagnéticas. Outras apontam para a alta concentração de meteoritos que caíram na região ao longo dos milênios,
criando uma composição mineral única no solo. Mas talvez a teoria mais fascinante seja a de que a Zona do Silêncio está localizada exatamente no mesmo paralelo que o Triângulo das Bermudas e as pirâmides do Egito. Essa coincidência geográfica tem levado alguns pesquisadores a especular que pode existir uma rede global de anomalias magnéticas interconectadas, como se fossem pontos de acesso para outras dimensões. Os habitantes locais têm suas próprias teorias sobre a Zona do Silêncio. Muitos relatam avistamentos frequentes de luzes estranhas no céu, objetos voadores não identificados e até mesmo encontros com seres que não parecem ser deste mundo. Embora esses relatos possam parecer fantásticos, é impossível ignorar o fato de que algo verdadeiramente extraordinário está acontecendo nessa região. Agora nossa jornada nos leva para o lugar mais remoto e inóspito do planeta, a Antártica. Enterrado sob 4 quilômetros de gelo sólido, existe um dos corpos d'água mais misteriosos da Terra, o Lago Vostok. E esse lago esconde segredos que podem revolucionar nossa compreensão sobre a vida, o universo e a possibilidade de portais dimensionais. O Lago Vostok é gigantesco, com 250 quilômetros de comprimento e 50 quilômetros de largura. É maior que o Lago Ontário. Mas o que torna esse lago verdadeiramente extraordinário não é seu tamanho, mas sim as anomalias magnéticas massivas que foram detectadas em suas profundezas. Quando cientistas russos perfuraram o gelo para estudar o lago, eles descobriram algo que os deixou completamente perplexos. Uma anomalia magnética de 65 quilômetros de largura localizada no fundo do lago. Essa anomalia é tão intensa e tão estranha que desafia qualquer explicação científica convencional. O que poderia causar uma anomalia magnética tão massiva no fundo de um lago enterrado sob quilômetros de gelo? Algumas teorias sugerem que pode ser um depósito gigantesco de minerais magnéticos. Outras apontam para a possibilidade de estruturas artificiais, talvez os restos de uma civilização antiga, ou até mesmo algo de origem extraterrestre. Mas a teoria mais intrigante é a de que o Lago Vostok pode ser um portal dimensional natural. A combinação única de pressão extrema, isolamento total e propriedades magnéticas anômalas pode ter criado condições perfeitas para a formação de uma janela para outra realidade. O que torna essa teoria ainda mais fascinante é o fato de que o Lago Vostok esteve completamente isolado do resto do mundo por mais de 15 milhões de anos. Qualquer forma de vida que possa existir nessas águas teria evoluído de forma completamente independente, criando possivelmente formas de vida que não existem em nenhum outro lugar do universo conhecido. Cientistas que estudaram amostras de água do lago descobriram micro-organismos com características genéticas completamente únicas. Alguns desses organismos parecem ser capazes de sobreviver em condições que seriam letais para qualquer forma de vida conhecida na Terra. É como se tivessem evoluído seguindo leis biológicas completamente diferentes. E aqui está o detalhe mais perturbador. Existe uma proibição internacional de voar sobre a região do Lago Vostok. Oficialmente, essa proibição existe devido às anomalias magnéticas que podem afetar equipamentos de navegação. Mas muitos especulam que a verdadeira razão pode ser muito mais extraordinária. Nossa próxima parada nos leva para as montanhas remotas da Noruega Central, para um vale pequeno e aparentemente insignificante chamado Hesdalen. Mas não se deixe enganar pela aparência tranquila desse lugar. O Vale de Hesdalen é palco de um dos fenômenos mais consistentes e inexplicáveis do planeta. Luzes misteriosas que aparecem no céu há mais de 40 anos. Essas não são luzes comuns. Elas aparecem como esferas brilhantes de várias cores: branco, amarelo, vermelho, azul, que flutuam pelo vale de forma inteligente e proposital. Algumas permanecem estacionárias por horas. Outras se movem em padrões complexos, que desafiam as leis da física. Algumas aparecem por segundos, outras por mais de uma hora. O que torna o fenômeno de Hesdalen verdadeiramente extraordinário é sua consistência.
Desde 1981, quando os avistamentos começaram a ser documentados sistematicamente, as luzes aparecem regularmente, permitindo que cientistas do mundo inteiro estudem o fenômeno de forma controlada e científica. Uma estação de pesquisa permanente foi estabelecida no Vale, equipada com câmeras de alta resolução, detectores de radiação, magnetômetros e outros instrumentos científicos sofisticados. Os dados coletados ao longo de décadas revelaram padrões fascinantes e perturbadores. As luzes de Hessdalen parecem estar diretamente relacionadas com anomalias magnéticas locais. Sempre que as luzes aparecem, os magnetômetros registram flutuações significativas no campo magnético da região. É como se as luzes fossem manifestações visíveis de distorções no tecido do espaço-tempo. Análises espectrográficas das luzes revelaram que elas emitem radiação em frequências que não correspondem a nenhum fenômeno natural conhecido. Algumas teorias sugerem que as luzes podem ser plasma atmosférico criado por descargas elétricas naturais. Outras apontam para a possibilidade de que sejam manifestações de energia de outras dimensões vazando para nossa realidade. O que torna o fenômeno ainda mais misterioso é que as luzes parecem responder à presença humana. Muitos pesquisadores relataram que as luzes se aproximam quando eles acenam ou usam lanternas para sinalizar. É como se houvesse uma inteligência por trás do fenômeno, uma consciência que está ciente da presença de observadores. Teorias sobre a origem das luzes de Hessdalen variam desde explicações científicas convencionais até especulações sobre portais dimensionais. Alguns cientistas acreditam que o vale pode estar localizado sobre uma falha geológica que cria condições únicas para a formação de plasma atmosférico. Outros sugerem que as propriedades magnéticas especiais da região podem estar criando janelas temporárias para outras dimensões. Nossa jornada agora nos leva para uma das formações geológicas mais antigas e misteriosas do planeta: o Monte Roraima, localizado na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Essa montanha de topo plano, que se eleva quase 3.000 metros acima do nível do mar, é muito mais do que apenas uma maravilha natural. É um lugar onde o tempo parece ter parado e onde fenômenos inexplicáveis acontecem regularmente. O Monte Roraima é um tepui, uma formação rochosa única que existe há mais de 2 bilhões de anos. Sua superfície plana e isolada criou um ecossistema completamente único, onde plantas e animais evoluíram de forma independente do resto do mundo. É literalmente um mundo perdido no tempo, preservado no topo de uma montanha. Mas o que torna o Monte Roraima verdadeiramente extraordinário são as anomalias magnéticas e os fenômenos inexplicáveis que acontecem em seu topo. Expedicionários que visitam a montanha relatam comportamentos estranhos em seus equipamentos eletrônicos, bússolas que apontam para direções erradas, GPS que mostra localizações impossíveis e aparelhos que simplesmente param de funcionar. Muitos visitantes também relatam experiências temporais estranhas no topo do Monte Roraima. Alguns descrevem a sensação de que o tempo passa de forma diferente, como se estivessem em uma bolha temporal separada do resto do mundo. Outros relatam sonhos vívidos e experiências místicas que parecem mais reais do que a própria realidade. A geologia única do Monte Roraima pode explicar algumas dessas anomalias. A montanha é composta principalmente de quartzito, um mineral que pode armazenar e conduzir energia elétrica de formas incomuns. Alguns pesquisadores especulam que a combinação de altitude extrema, composição mineral única e isolamento geográfico pode ter criado condições perfeitas para a formação de um portal dimensional natural. Povos indígenas da região têm lendas antigas sobre o Monte Roraima, que falam de espíritos que habitam o topo da montanha e de portais que levam para outros mundos. Essas lendas, transmitidas oralmente por gerações, descrevem fenômenos que são surpreendentemente similares aos relatos modernos de anomalias magnéticas e distorções temporais. Nossa última parada nos leva para um dos monumentos mais misteriosos e antigos da humanidade, Stonehenge.
na Inglaterra. Esse círculo de pedras gigantescas, construído há mais de 5.000 anos, continua sendo um enigma que desafia arqueólogos, físicos e pesquisadores do paranormal. Recentes descobertas arqueológicas revelaram que Stonehenge foi construído com uma precisão astronômica impressionante. As pedras estão alinhadas perfeitamente com eventos celestiais importantes, como solstícios e equinócios. Mas estudos mais detalhados revelaram algo ainda mais extraordinário. O monumento também está alinhado com anomalias magnéticas locais. Magnetômetros modernos detectaram padrões magnéticos únicos ao redor de Stonehenge. O campo magnético na área do monumento é significativamente diferente do campo magnético normal da região, criando uma espécie de assinatura magnética única. É como se os construtores antigos tivessem escolhido deliberadamente um local com propriedades magnéticas especiais. Mas o que torna Stonehenge verdadeiramente fascinante é a teoria de que pode ter sido construído como um portal dimensional. A combinação de alinhamentos astronômicos precisos, propriedades magnéticas únicas e a geometria sagrada do círculo de pedras pode ter criado condições perfeitas para abrir janelas para outras realidades. Muitos visitantes de Stonehenge relatam experiências estranhas e inexplicáveis. Alguns descrevem sensações de tontura ou desorientação quando se aproximam das pedras. Outros relatam visões ou experiências místicas que parecem transportá-los para outras épocas ou dimensões. Teorias modernas sugerem que os construtores de Stonehenge podem ter tido conhecimentos avançados sobre magnetismo e energia que perdemos ao longo dos milênios. Talvez eles soubessem como usar as propriedades magnéticas naturais da Terra para criar portais dimensionais funcionais. À medida que nossa tecnologia avança, nossa capacidade de estudar esses fenômenos também evolui. Satélites cada vez mais sofisticados estão mapeando o campo magnético terrestre com precisão sem precedentes. Instrumentos de detecção estão se tornando mais sensíveis, capazes de detectar anomalias que eram invisíveis para gerações anteriores. Talvez, em um futuro não muito distante, possamos não apenas entender completamente esses fenômenos, mas também aprender a controlá-los. Imagine as possibilidades se realmente conseguirmos confirmar que esses locais são portais dimensionais funcionais. Poderíamos ter acesso a outras realidades, outras versões da Terra, ou até mesmo outras formas de vida inteligente. Mas até lá, esses lugares continuarão sendo alguns dos mistérios mais fascinantes do nosso planeta. Eles nos lembram de que, apesar de todos os nossos avanços científicos e tecnológicos, ainda existem segredos profundos escondidos bem debaixo dos nossos narizes. Segredos que podem revolucionar nossa compreensão da realidade, do universo e do nosso lugar nele. E você? Depois de descobrir sobre esses lugares extraordinários, como você vê nosso planeta? Será que agora, quando olhar para o céu ou sentir uma brisa estranha, você vai se perguntar se não está sentindo os efeitos de uma anomalia magnética próxima? Será que vai prestar mais atenção quando sua bússola parecer confusa ou quando seu celular perder sinal inexplicavelmente? A verdade é que vivemos em um mundo muito mais misterioso e fascinante do que a maioria das pessoas imagina. Esses portais dimensionais, sejam eles reais ou não, nos lembram de que ainda há muito para descobrir, muito para explorar e muito para questionar sobre a natureza da nossa realidade. Talvez o mais importante que podemos levar dessa jornada é a consciência de que devemos manter nossa mente aberta para possibilidades extraordinárias. A ciência avança quando questionamos o que pensamos saber, quando exploramos o inexplicável e quando temos coragem de considerar que a realidade pode ser muito mais estranha e maravilhosa do que jamais imaginamos. Se essa jornada pelos lugares mais misteriosos do planeta despertou sua curiosidade e fez você questionar a natureza da realidade, então minha missão foi cumprida. Mas nossa exploração não precisa terminar aqui. Existe muito mais para descobrir sobre os mistérios do nosso planeta e do universo. Se você ficou fascinado com essas anomalias magnéticas
e quer continuar explorando os segredos mais profundos da Terra, não esqueça de curtir este vídeo. Seu like me ajuda a saber que vocês querem mais conteúdo sobre esses mistérios extraordinários que nos cercam. E se você quer fazer parte de uma comunidade de exploradores curiosos que não tem medo de questionar a realidade e buscar respostas para os maiores enigmas do nosso tempo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma das nossas aventuras pelos cantos mais misteriosos e inexplicáveis do universo. Lembre-se, a realidade é muito mais estranha do que aparenta, e os maiores mistérios estão esperando para serem descobertos por mentes curiosas como a sua. Continue questionando, continue explorando, e continue acreditando que o impossível pode ser apenas o que ainda não compreendemos. Até nossa próxima aventura pelos mistérios do universo. Mantenham-se curiosos, mantenham-se questionadores, e nunca parem de explorar o extraordinário que se esconde no aparentemente comum. Um abraço, e nos vemos na próxima descoberta.